Eu quero ler com vocês em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Na sexta-feira nós demos início a uma mensagem aqui, pregando sobre não basta ser simples, né? Temos que usar a simplicidade corretamente. Deus usa coisas simples. Romanos capítulo 11, e o verso é o verso 16. Glória a Deus. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque, se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Amém. Senhor, teu Espírito venha vivificar esta palavra, que tua presença possa tomar este lugar, a tua glória descer aqui, e o Senhor curar, libertar, salvar vidas, transformar almas, e o Senhor nos ajudando, alimentando-nos com o pão da vida, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Este texto não é muito comum a gente ler, mas nós que cremos nesta mensagem conhecemos muito bem isto, e geralmente nós citamos sempre o versículo 25 quando estamos falando da introdução das eras da igreja e da rejeição de Israel, e depois do retorno do evangelho a Israel no período da tribulação, quando Deus deixará de tratar com os gentios e estará tratando com os judeus novamente. Mas nós observamos aqui claramente Jesus falando de duas oliveiras. Uma delas se chama um zambujeiro. Ela também é uma oliveira. Porém, o zambujeiro, segundo o que eu andei dando uma olhada, pesquisando alguma coisa, diz que é um anjos, arbusto ou árvore pequena, de ramos densos e espinhosos. Oliveira brava. Eu vi a oliveira, que ela é uma oliveira boa, a oliveira que dá o azeite de oliva, que dá azeitona, e ela não tem espinhos, mas ela é
simplesmente um arbusto baixo, mas é bem amplo, dá uma sombra boa. Não é uma árvore muito grande, é uma árvore pequena, baixa, também. Então o zambujeiro, ele é uma oliveira brava. Oliveira que é incapaz de dar frutos ou impróprios para o consumo. Oliveira brava é conhecida como a falsa oliveira. Agora, quem era este zambujeiro? Ou quem é este zambujeiro? Os gentios. Nós sabemos que Deus, ele separa o mundo em 3 raças: judeus, gentios e samaritanos. E aqui nós vemos Paulo dividindo em 2. Dividido na oliveira, que nós chamamos ela de oliveira verdadeira, que é Jesus Cristo, o tronco principal. E nós vemos o zambujeiro bravo, que são os gentios, que somos nós. Mas nós vemos Paulo falando de algo muito tremendo, porque ele fala do enxerto. Isto é, vocês sabem que para se enxertar, então tem que se pegar pelo menos a árvore que são da mesma família. Por exemplo, o irmão Brana fala de enxertos num pé de laranja natural, o tronco de uma laranjeira natural. E ele diz que ali foi enxertado um galho de limão, um galho de toronja e um galho, vamos dizer, de vergamota, laranjas que são cítricas, são da mesma família. E o galho de limão produz limão, não produz laranja, mesmo estando enxertado no pé de laranja. Então eu estava pensando com isto que aquela oliveira verdadeira que é Jesus, que sustenta esses ramos que estão dando fruto, por isso que Deus preparou o novo nascimento, a mudança de natureza. Porque aquele galho, mesmo estando ligado na oliveira verdadeira, precisa mudar a natureza dele. A natureza dele não pode ser de limão. A natureza dele não pode ser de toronja. Tem que ser aquela natureza da raiz, a natureza original. Então não basta você estar ligado na oliveira, não basta você estar em Jesus. A vida de Jesus precisa estar em você. Nós vamos observar que quando Moisés foi contestado em relação ao ministério de Arão na Bíblia, lá em Números, no capítulo 17, no versículo 5 e no versículo 8, então Deus pediu para que Moisés juntasse as varas de acordo com as tribos e colocasse o nome nelas, e colocasse a vara da família de Levi, colocasse o nome de Arão. E então trouxesse na presença de Deus, debaixo da glória de Shekinah. E todas elas eram varas secas, varas comuns. E aquelas varas representavam então a vida de uma pessoa. Mas você vai observar que todas elas estavam na presença de Deus. Uma só que Deus olhou para ela e Deus entrou nela. Porque se Deus não tivesse entrado nela numa noite, ela não teria como dado folhas, flores e frutos. Então, as outras estavam ali, na presença de Deus. Mas uma, Deus escolheu e entrou dentro dela. Então, não basta estar na presença de Deus. A presença de Deus tem que estar em você. Por isso que você vai ver Jesus falando em São João capítulo 15, algo a respeito disto. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Aí ele diz assim: estáis em mim, nós estamos nele, e eu em vós. Quer dizer, não é somente nós estarmos nele, ele precisa estar em nós. Não basta aquele galho que dá o fruto
estar enxertado na oliveira. A vida da oliveira tem que estar naquele galho. Senão, aquele galho de zambujeiro vai continuar dando espinho, e não oliva, e não azeite. Porque Deus nos enxertou nele para que nós produzíssemos o Espírito Santo. É o que o azeite de oliva representa, é o Espírito Santo. E nós temos que produzir exatamente azeitonas, que produz o Espírito Santo. A nossa vida, nós somos um galho enxertado nesta oliveira. E a nossa vida precisa expressar o que está lá na raiz. Por quê? Porque não são os galhos que sustentam a raiz, mas a raiz que sustenta os galhos. Porque a vida está na raiz. E é a raiz original. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Veja, quem está em mim e eu nele. Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus disse, se as minhas palavras estiverdes em vós, olha só, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então tem que haver uma harmonia entre o ramo, o zambujeiro, porque tem muita gente que está ligado, que está ali em Jesus, mas o fruto ainda continua de zambujeiro. O fruto ainda continua sendo espinhoso. O fruto ainda continua sendo venenoso. Por quê? Porque a oliveira brava, ela tem um fruto venenoso. Ela é uma falsa oliveira. Os frutos são impróprios para consumo. Então precisa mudar aquela natureza do galho, do ramo. Você tem que mudar a tua natureza, porque a seiva que está te mantendo é o Evangelho. A seiva que está te mantendo é o Espírito Santo. E aí o profeta vem e diz assim, veja, aquela árvore cítrica, ali está o galho de toronja, ali está o galho de limão, ele diz assim, veja, ali está o assembleano, ali está o batista e ali está o católico. Todos eles ligados ou enxertados na mesma palavra, porém os frutos deles são contrários ao ramo original, são contrários à raiz. Aí o profeta pergunta para o dono do enxerto e diz, então, se nascer um ramo original da raiz, o que é que ele vai produzir? Vai produzir o fruto da raiz. Aí o irmão Branham diz, glória a Deus. Por quê? Porque se nascer uma igreja original do Pentecoste, ela vai produzir os frutos do Pentecoste. Vai produzir os frutos da palavra. Aí você diz para mim, pergunta, o que são os frutos contrários à raiz, pastor? Por exemplo, ali está o galho de limão. A seiva, o tronco é de laranja. E quando você vai colher, naquele galho é um limão azedo. A seiva é para produzir uma laranja doce. Mas o galho produz um limão amargo, azedo, cítrico. Então aquele é um fruto falso. E o que é um fruto falso no Evangelho? Diz o profeta, veja, o batista está produzindo um fruto falso com um batismo errado, com uma ceia errada, com uma doutrina errada. Aquele fruto é um fruto falso da palavra, dizendo que Jesus Cristo não é Deus. Isto é um fruto falso da raiz, porque na raiz diz que ele é Deus. A raiz diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A raiz diz que ele ainda batiza com o Espírito Santo. E você não pode produzir outro fruto a não ser o fruto da raiz. Isto é, se a natureza de você foi mudada. Aleluia. Veja, observe o que Paulo ele mostra para nós. E se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, você é um ramo desta oliveira? Então você não pode ser diferente da raiz. Você não pode ser diferente da raiz. E se algum dos ramos, olhem, se algum dos ramos foram quebrados, e tu sendo o zambujeiro, agora vamos pegar Jesus Cristo.
vamos pegar as 12 tribos, vamos pegar os 144 mil, vamos pegar Israel, a nação de Israel. A nação de Israel eram os galhos originais que estavam ligados em Jesus Cristo. Sim, Jesus como uma oliveira, e os galhos que tinham que produzir exatamente o que tinha dentro da seiva daquela oliveira. Era o Espírito Santo, era o próprio Deus. Mas vocês vão ver Deus falando dentro da Bíblia, nas parábolas, a respeito de figueira que não deu fruto e secou, e aquela outra que também não tinha fruto, mas o lavrador pediu para esperar mais um ano e adubar, para que então no outro ano se não desse fruto. E vocês vê estas parábolas de Cristo. E aqui nós vemos então, Israel está ali ligado, ele é o galho original, ele é o próprio galho da oliveira. Aí Deus olha para ele e diz assim: olha, eu vou quebrar você. Quebra um galho, quebra outro, tira as tribos, quebra tudo. Quebra todos os galhos, fica só o tronco. Aí você pode imaginar aquela oliveira com todos os 12 galhos que ela tinha quebrado. Deus quebrou tudo. E ali naquela quebradura ficou exatamente o localzinho onde se faz o enxerto. Não é assim que se faz o enxerto? Naquela quebradura, porque o enxertador, ele tira uma lasquinha e ele pega então uma cordinha, pega um galho da outra laranja, enxerta ali, e então amarra, e ele fica ali grudado, para que a vida daquela árvore passe para o galho. Veja, aí então Jesus pegou e quebrou tudo, deixou marcado, ele ficou marcado, Jesus ficou marcado lá no Calvário, ele foi todo cortado, porque Israel foi tirado dele. Veja, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, olha, você é uma oliveira brava, você é uma oliveira que não presta, você é uma falsa vinha, você é um galho que só dá espinho, que só dá fruto que não presta. Aí, o que acontece? Foste enxertado em lugar deles. Aí Jesus foi lá e te pegou você e diz assim: eu vou colar você aqui em mim. Aleluia. Eu vou encostar você aqui em mim e vou te amarrar aqui em mim até que a minha vida passe em você. Aleluia. Até que a minha vida comece a passar na tua vida e você comece a mudar. Aleluia. Eu não quero mais ver espinho em você, eu quero ver oliva. Aleluia. Eu quero ver azeitona. Glória a Deus. Eu quero ver frutos que dê azeite. Eu quero ver frutos que dê o Espírito Santo. Porque a minha vida vai passar em você. Eu não quero mais ver espinho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha que coisa mais linda. Aleluia. Que coisa mais bela é isto, gente. Que coisa mais maravilhosa é isto. Eu e você, uma oliveira brava, cheia de espinho, e ele pegar e tirar nós de lá e dizer assim: não, vem cá, Edival, vem cá, Maria, vem cá, Joana, vem cá, eu estou sem galho nenhum, eu estou todo quebrado, eu fui crucificado no Calvário, eu quero enxertar vocês aqui, a minha vida tem que passar em vocês, vocês não precisam ser espinhento, você não precisa mais dar fruto amargoso, não. Aleluia. Glória a Deus. E aí você vai entender um pouquinho mais aquele hino, o 340. Você vai entender um pouquinho mais esse hino aqui, ó. Era uma oliveira. Como é que é, irmão Jairo? Aquela choradinha. Fui enxertado através da fé. É o
Glória a Deus. Aleluia. Veja, você está ligado nele. Então você vai ver que, e feito parte, olha o que a Bíblia diz. Estou lendo o versículo 17. Foste enxertado em lugar deles. Você tomou o lugar deles. Você tem que valorizar isto. Você tem que dar valor nisto. E feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Aleluia. Você está participando do Espírito Santo. Você está participando da vida de Deus. Aleluia. Então o fruto que você dá não é da tua descendência. Não é da tua descendência. É da raiz de Jessé. Aleluia. É Jesus Cristo que transmite esta vida em você. Aleluia. Não te glories contra os ramos, não. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Não é você que sustenta ela, não. É ela que te sustenta. É ela que te mantém. Aí eu lembro do que o irmão Brana diz, quando ele tinha perdido a esposa, tinha perdido a filha, e aí o senhor Iris, um abençoado, chegou: ei, senhor Brana, o senhor ainda sustenta a sua religião? Ele chegou e disse: não, é ela que me sustenta. Glória a Deus. Jesus te sustenta? Jesus te mantém? Hã? Então não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Aleluia. Dirás, pois, olha só, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Tu te admira? Tu te admira porque Deus olhou e rejeitou e quebrou os galhos, que eram os galhos naturais da oliveira, para colocar você? Tu te admiras por causa disto? Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado? Está bem. Pela sua incredulidade, a incredulidade de Israel. Isso, São João 1,11. Ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Que coisa! Deus tinha dado o que para Israel? Deus tinha dado uma lei para Israel, que eles pediram, porque Deus deu para Israel a graça, e eles pediram a lei e Deus deu. Então Deus deu um profeta para eles, e eles tinham um profeta, mas veja, eles não deram conta de viver a lei, eles não deram conta de viver na lei, porque não existia pecado até existir a lei, mas a lei veio e mostrou que eles eram pecadores. Mas agora a graça, a grande e maravilhosa graça. Lembram de sexta-feira o que João era? João foi o anjo do pacto, que estava tirando os nossos pais judeus, os pais ortodoxos, para a fé na graça suprema chamada Jesus Cristo. Ele estava introduzindo, ele foi o maior profeta que já pisou nesta terra, João o Batista. Não foi ele? Porque Jesus disse que foi ele. Dentre os nascidos de mulher não houve maior do que ele, correto? Mas veja, ele estava introduzindo a maior coisa que a humanidade poderia receber, a graça de Deus, que foi o Senhor Jesus Cristo. Então Israel, por sua incredulidade, eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Aleluia. Eu estou de pé pela fé, você está em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Aleluia. Então não fica te gloriando porque tu és cristão, não te fica te exaltando porque tu és crente. Não, é só a fé que te mantém. Mas esta fé quem foi que te deu? Foi Ele que te deu. Sim, pela fé você é salvo, pela graça foste salvo. E isto não vem de vós, é por meio da fé, não vem de vós, é um dom de Deus, não veio de você, não veio de mim. Não, eu fui pegado de uma raiz estragada, de uma raiz imunda, de uma vida imunda. Você também, zambujeiro, brabo, espinhoso, você não tinha amizade com ninguém,
Não, você não prestava mesmo, eu não prestava mesmo. Mas ele foi lá, tirou aquele galho chamado Edival, tirou aquele galho e disse: vem cá, eu vou te colocar numa outra vida. Eu vou te enxertar aqui numa outra vida. Você vai receber uma outra vida. A raiz que você tinha, a vida que estava na raiz tua, é para a morte. Você era uma falsa vinha, uma falsa oliveira. Eu vou te botar na oliveira verdadeira. Aleluia. Ô gentil, vocês não têm do que se gloriar, gentil. Nós éramos pagãos. Foi somente a graça, foi somente a misericórdia de Deus. Por isso devemos o quê? Agradecer a Deus e manter a nossa fé na palavra. Aí Paulo, ele dá um chicote em nós aqui, sabe? Ele dá um chicote em nós, sabe por quê? Ele diz assim, ó: porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Aí vem o profeta e diz assim: um dia desses, Deus vai deixar os gentios com seus credos e dogmas e se voltará para os judeus. Sabe por quê? Porque aqueles galhos que Deus tirou, ele vai, através de Moisés e Elias, Moisés e Elias vai passar. Ele vai começar a pregar o evangelho. Este mesmo evangelho que você está ouvindo, Moisés e Elias vai pegar ele. Sim, esta mesma mensagem. Eles não vão pegar os livros, mas ele vai pregar a mesma mensagem, a mesma palavra, o mesmo Cristo. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai pregar para esses ramos que foram quebrados, que é Israel, e vai pegar esses ramos e vai enxertar de novo na oliveira. Nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Nós vamos estar lá no casamento. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olha só. Sim, ali Israel vai receber esta mensagem. Porque Israel precisa reconhecer que Jesus Cristo é o Messias. Sim, que Jesus Cristo é o Deus do Velho Testamento. Aquele Deus que eles rejeitaram um dia e que o pregaram na cruz, Israel vai aceitar. Israel vai abandonar os credos, os dogmas. Israel vai abandonar tudo, as sinagogas. Israel vai abandonar aquelas capas pretas que eles usam, os judeus, os sacerdotes, lá os rabinos. Eles vão cortar os cabelos como homem, eles vão tirar aqueles chumacinhos de cabelo que os judeus andam, aquelas coisas, cabelinho, eles vão se endireitar conforme esta mensagem, para receber Jesus, porque Jesus vai descer lá. Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras para eles. Enquanto Jesus deixa nós no palácio, Jesus vai descer lá. Sim, eles vão ser enxertados, eles vão voltar para a oliveira verdadeira. E a vida que você tem hoje vai estar com eles também. Que coisa! Por isso que você deve orar por Israel. Por isso que você deve orar por Israel, orar pela paz de Jerusalém. E a Bíblia ainda diz assim, ó: e prosperarão aqueles que te amam. Aleluia. Você é próspero se você ama Israel. Agora você tem uma prosperidade muito grande. Agora, teve aqueles que receberam só a bênção natural, né? Que foi Ismael. Ismael recebeu só a bênção natural. Os ismaelitas, né? Os palestinos receberam só a bênção natural. Mas nós sabemos que Isaac, ele recebeu a bênção natural e a espiritual. E a igreja gentia recebeu a maior coisa, que foi ser a esposa de Jesus. É acima de tudo. É acima de bênção natural e de bênção espiritual. É acima de vida eterna. Ela é a rainha. Ela não faz parte do reino, ela é a dona do reino. Tem diferença em fazer parte do reino, como os judeus, em ser dono do reino. Você é a dona do palácio. Esta é a noiva gentia? Sim, esta é você. Este é o privilégio da noiva gentia. Aleluia. Este é o teu privilégio. Então não vamos deixar escapar isto. Veja, porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Não te esqueça, a bondade e a severidade. Deus é severo, ele é bom, mas ele é severo também. Ele foi bom com Israel por 4.000 anos. Quando Israel o rejeitou, então o rejeitou pela última vez. Ele veio para o que era seu, eles não quiseram ele então pegou e cortou eles, cortou os ramos, e então disse, então tudo bem.
não tem problema, eu me volto agora para os gentios. Eu vou agora para os gentios. Vocês não querem, vocês estão rejeitando. Irmão, é muito lamentoso uma pessoa rejeitar o evangelho. É muito cruel uma pessoa rejeitar a vida eterna, rejeitar a salvação, rejeitar Cristo. E isto foi o que os judeus fizeram. Então você agora está na tua oportunidade. Você tem a tua vez agora. E assim como Moisés e Elias vão sair pregando, para que então aqueles judeus ouçam o evangelho, e quando eles ouvirem e crerem neste evangelho, então eles são pegos e são enxertados novamente. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, aqueles que não permanecerem na incredulidade, que não forem mais incrédulos, mas que começarem a crer, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Aleluia. Então quando eles ouviram o evangelho e a incredulidade sair do coração, agora eu estou crendo no evangelho, eu estou crendo na palavra, eu creio que Jesus é o Messias. Então ali espiritualmente eles são pegos e são enxertados. O grande enxertador Moisés, o grande enxertador Elias, aleluia, vai pegar aqueles judeus e colocar, ligá-los a Jesus Cristo, aleluia. Então assim também, esta mensagem, ela está procurando ramos gentios para enxertar agora. Esta é a nossa hora, é a nossa vez. Houve um profeta, um mensageiro chamado William Branham, que pegou um ramo Edival, uma rama Maria, e disse: vem cá, tu não és incrédulo, tu és um cristão, eu vou te pegar e vou te enxertar aqui, em Jesus Cristo, na palavra de Deus. O grande enxertador, aleluia, glória a Deus. E hoje você não dá mais espinho. Espero, né? Espero. Hoje você não dá mais fruto amargo. Espero. Hoje você dá oliva. Hoje você dá azeitona. O que sai da azeitona? O azeite de oliva. O que o azeite representa? Hoje você produz o quê? O Espírito Santo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas sabe de uma coisa? Que nem eu falei a outra vez que eu ouvi vocês cantando aqui, que estavam cantando, vai dando glória, né? O irmão Jair estava cantando, né? Eu disse, às vezes nós cantamos uns corinhos que parece que estamos morrendo, né? E às vezes a igreja ouve a palavra, mas olha, eu vou te contar, parece que não é para você que Deus está falando. Não pode ser. Gente, quando Deus está falando contigo, quando Deus está falando para você, quem é você? Você no mínimo tem que se identificar com a palavra de Deus. Vou ler o último versículo aqui, o versículo 24, e vou encerrar. Porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza, olha a tua natureza, você foi colocado contra a tua natureza era de espinho, a tua natureza era de fruto mau, mas contra a tua natureza tu fosse enxertado numa boa natureza. Porque se tu fosse cortado do natural zambujeiro, da oliveira falsa, da oliveira brava, da oliveira espinhenta, e contra a natureza, enxertado na boa oliveira. Ei, irmão, você, olha, quanto mais esses que são naturais, os judeus, serão enxertados na sua própria oliveira. Um dia desses Deus vai fazer isto, quando Ele deixar os gentios nos seus credos e nos seus dogmas, quando Ele deixar os gentios nas quarta-feiras nas suas casas, que poderiam estar no culto de oração e não estão, quando Ele deixar os gentios em casa, que poderiam estar na ceia e não estão, quando Ele deixar os gentios com seus credos e suas razões e seus dogmas, e se voltar para os judeus, que você não perca a sua oportunidade, que você não perca a sua chance, porque você tem uma chance de ser enxertado nesta grande oliveira chamada palavra, Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você é esta oliveira? Você é esta oliveira? Então vamos cantar mais uma vez o coro? Vamos cantar mais uma vez, somente o primeiro estrofe e o coro de novo. Vamos lá, só para nós encerrar isso aqui. 7 horas. Ramo quebrado,
Glória a Deus. Se coloque de pé.